Senhor presidente, eu agradeço a presença e a atenção das senhoras e senhores senadores, dos telespectadores da TV Senado, dos ouvintes da Rádio Senado, internautas, os presentes na galeria, os servidores e jornalistas, a todos que nos ouvem nessa hora. Inicio esse pronunciamento prestando homenagem a esta que é a casa da gente, do nosso passado, do nosso presente, a história, os sonhos, a luta de um povo sofrido e valente. Ela tem sido, ao longo dos séculos, o palco de todas as lutas pela justiça e liberdade. É a imensa forja onde se retemperam as essências mais puras da nossa nacionalidade, onde se acrisola o cimento inquebrantável da nossa unidade política. Quando examinamos a história, nos orgulha o trabalho dos nossos antecessores. Foi com inesgotável energia e determinação que supriram a deficiência dos meios, pacificaram as aspirações libertárias das províncias para unificar a solidariedade da pátria. Graças a eles, somos esta pujante e indivisível nação, de dimensão continental, das maiores do mundo, e não há dúvida sobre a nossa destinação histórica. Essa casa surgiu como Senado do Império do Brasil, inspirado na Câmara dos Lordes da Inglaterra. Ela iria mais tarde, com a proclamação da República, se transformar e perpetuar como a Casa da Federação. Esta é a sua missão fundamental: concretizar pela representação igualitária dos Estados a unidade nacional. A união é a herança mais valiosa, monumental e gloriosa que recebemos de nossos antepassados e cumpre-nos repassá-la intacta às gerações vindouras. Senhor presidente, já se disse que as nacionalidades dependem muito do patrimônio genético que as compõe, das ocorrências imprevisíveis da sua evolução histórica, dos símbolos telúricos que lhe vincam a índole e a vocação, mas não há sequer uma delas que haja se transformado em nação rica, poderosa e culta sem a presença dos seus líderes. São os predestinados que, pelo exemplo de sacrifício, idealismo e bravura, inspiram seus povos para os tornar dinâmicos e viris e construir no mundo o seu destino glorioso. Deles está referta esta casa, desde o tempo de Diogo Antônio Feijó, regente do Império e um dos pais da pátria, passando por Vasconcelos e Honor Hermeto, aos quais devemos nossas instituições livres e democráticas, ao Visconde de Rio Branco e Paulino de Souza, que fixaram as diretrizes de nossa política internacional, ao Duque de Caxias, meu co-estaduano, grande na guerra, maior na paz, espada conciliadora que fundiu a unidade moral, territorial e política da nossa pátria, até chegar à princesa Isabel, a primeira senadora do Brasil e que nos redimiu da vergonha extrema da escravidão. E assim crescemos, e nos fortalecemos, e nos dignificamos, na linha da generosidade cristã, no respeito ao direito, no amor à justiça. Com o advento da República, Rui Barbosa, nesta casa, ilumina a alma nacional, com seu verbo potente, com seu gênio político e com a sobranceria do seu caráter. Ele ensina, da tribuna do Senado Federal, o horror a todas as tiranias, o respeito ao voto soberano do povo, o culto à liberdade, sem a qual as nações se transformam em imensos campos de concentração e os povos se estiolam no medo, na covardia e na mediocridade. Arthur Bernardes, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek engrandeceram a nossa instituição. O sanjoanense, primoroso como prosador, Lincoln Portela da sua terra, cujos discursos impecáveis ficarão para sempre gravados de maneira indelével nos anais
do Senado, refiro-me a Tancredo de Almeida Neves, que a morte nos arrebatou tragicamente. Mas, se me refiro aos vultos do passado, quero também prestar homenagem aos meus contemporâneos, e o faço na pessoa daqueles que figuram ao longo da história do Senado, como os que receberam do povo o maior número de mandatos: José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, Zé Sarney, Álvaro Fernandes, 5 mandatos, Álvaro Fernandes Dias, Edson Lobão, José Agripino Maia, co-estaduando da minha chefe de gabinete, Margarete, ela de Currais Novos, ele de Mossoró, viva o Rio Grande do Norte. Zé Agripino Maia, todos com 4 mandatos, décadas de vidas dedicadas à pátria. Quantas conquistas, quantas vitórias, quantas lutas, quantos suplícios. Falta-me tempo para homenagear outros não menos ilustres, não menos nobres, que aqui serviram e ainda servem, e que sintetizam, no esplendor de suas existências, a expressão cardeal do Senado Federal. Senhor presidente, feita esta respeitosa digressão, volto-me à razão maior deste meu pronunciamento, que é apresentar minha derradeira despedida, o que faço com a alma tomada de emoção e o coração estraçalhado de saudades. Mas não me resta alternativa, senão cumprir a determinação do povo do Rio de Janeiro, que com seus milhões de votos me elegeu para presidir os seus destinos, o destino da cidade maravilhosa. Eles me convocaram em momento de crise aguda. Depois eu gostaria de fazer uma parte. Pois não. Eles me convocaram em momento de crise aguda, diante da qual nenhum homem público, cônscio de suas responsabilidades, poderia se eximir, porque seria uma omissão imperdoável. Assim, hoje me despeço desta casa. Foi um período extraordinário, de experiência de vida que levarei para sempre e que se acrescentou ao patrimônio das minhas lembranças mais caras. Devo tudo isso a Deus e ao povo da minha terra. Foram eles que, por 2 vezes, na sentença inapelável das urnas, contra tudo e todos, que decidiram em pleitos memoráveis a minha vinda e permanência nesta casa. Aqui cheguei como um andarilho bate à porta de uma catedral, e não havia tempo a perder. Cada momento inaproveitado seria um desperdício incalculável. Embora tenha sofrido desde o primeiro pleito injúrias, infâmias, calúnias, decidi que nada iria me tornar irascível ou fazer-me perder a linha da compostura para concentrar toda a energia no que realmente importa, que é servir ao povo. Encontrei na humildade cristã as forças para confrontar e suplantar as maquinações do ódio. Não ocupei, senhor presidente, essa tribuna para acusar, para promover a discórdia, para revidar ofensas. Antes, preferi examinar os fatos, interpretar os acontecimentos, identificar suas causas, defender ideias, princípios, valores. Os mandatos que obtive por honrosa delegação dos eleitores do Rio de Janeiro jamais serviram para outro objetivo que não fosse o engrandecimento da nossa terra e a busca incessante de ascensão social, cultural e econômica do nosso povo. Foram dias, meses, anos de um labor infindável. Além de apresentar, pautar, discutir, relatar, votar, aprovar ou rejeitar centenas de projetos de lei, tive a honra de presidir a CPMI da imigração ilegal, que repatriou milhares de brasileiros presos no exterior. Ela estancou um processo desumano que enriquecia quadrilhas internacionais de coiotes frios e cruéis. Eles espoliavam suas vítimas do pouco que possuíam para levá-las à condição deplorável de ilegais em terra estranha, quando não
a humilhante condição de cárcere e até mesmo a morte. No ano passado, a localização de uma única vala clandestina, no Texas, com 200 corpos, dá noção das atrocidades perpetradas. Eram homens e mulheres de bem, ingênuos e humildes, capazes de todos os sacrifícios e renúncias para chegar numa fictícia terra prometida dos seus sonhos, para ao fim acordar num deserto de pesadelos. Jamais esquecerei da senhora do estado de Goiás, que numa tarde fria de sábado encontrei em uma prisão em Santo Antônio, no Texas. Ela rompeu o cordão de isolamento, me segurou pelo braço e suplicou: me tire daqui. Mas por que você veio? Indaguei. A resposta foi dolorosa: tenho um filho deficiente. Me disseram que aqui seria doméstica e ganharia $5.000 por mês. Vim juntar dinheiro para deixar alguma coisa para ele quando morrer. Consegui com as autoridades americanas um processo expedito e ela foi deportada. Preveni a imprensa que acompanhou o caso. Depois, assisti pelo noticiário a chegada dela à casa humilde nos arredores de Goiânia e a maneira comovente como o filho deficiente a recebeu. Ele tinha perdido o único tesouro de sua vida que agora reencontrava. Corremos o mundo, dos Estados Unidos ao Japão, passando pela Europa. Fomos nos conscientizar do trágico desfecho de tantos brasileiros. Centenas voltaram conosco para suas famílias, em voos fretados, uma comitiva festiva que cruzava os céus, agora conscientes de que no mundo não há lugar melhor do que a terra em que nascemos. Nosso relatório... Enquanto o senhor respira um pouquinho, será que eu posso fazer uma parte? Pois não, senador. Porque eu tenho um compromisso inadiável com o ministro de Estado. Pois não. Eu só queria registrar que Vossa Excelência nos orgulha de ser membro dessa casa. Que Vossa Excelência teve uma passagem aqui fenomenal, que só fez amizade, leis importantes para o nosso país, méritos como esse que Vossa Excelência acaba de relatar, como foi presidente da CPMI, da questão das prisões ilegais, né? E eu quero só desejar ao povo do Rio de Janeiro muita felicidade por receber Vossa Excelência como prefeito daquela cidade, depois de uma, duas tentativas, a terceira tentativa agora, graças a Deus, o povo reconheceu o quanto Vossa Excelência deseja o melhor para a nossa cidade maravilhosa, uma cidade que é exemplo no mundo todo onde anda, fala do Rio de Janeiro, fala das belezas naturais do Rio de Janeiro, e que agora vamos ter um senador, um parceiro dessa casa, como prefeito daquela cidade, com certeza transformará o Brasil nessa potência turística que nós somos e que muitos não conhecem. Vai abrir as portas do Brasil para atrairmos turistas, para atrairmos um PIB importante, que é o PIB do turismo, e com certeza o Rio de Janeiro vai ser mais humano, vai ser mais carinhoso, vai ser mais amigo, como Vossa Excelência de todos nós aqui nessa casa, com Vossa Excelência na Prefeitura. Então, quero desejar a Vossa Excelência saúde, felicidade, todo o sucesso do mundo como prefeito lá do Rio de Janeiro, e dizer que, para mim, esses 2 anos de mandato de senador da República, foi muito bom, muito legal, muito gratificante conviver com Vossa Excelência dessa casa e aprender um pouco com Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu que agradeço a parte gentil de Vossa Excelência, que peço ao senhor presidente que incorpore ao meu pronunciamento no registro. Obrigado, Excelência. Muito agradecido. Nosso relatório final tornou-se um manual no Itamaraty, que criou o Departamento para Brasileiros na Diáspora. Nunca mais, desde então, tivemos os mais de 10.000 brasileiros presos mundo afora, como naquela ocasião amarguramos visitar. A essa altura, era claro para nós que o Brasil precisava voltar a crescer. Isso, mais que tudo, retirava as razões para o êxodo. Fomos, então, autor da Frente Parlamentar do Pleno Emprego. Era preciso colocar o tema na agenda do governo. Nisso, o inesquecível senador e vice-presidente José Alencar Gomes da Silva, o mesmo que disse do fundo da sua tragédia: não tenho medo da morte, só da desonra. Ele exerceu um papel extraordinário. Lembro-me da reunião com o presidente Lula, após o convite para ser novamente candidato a vice na chapa da reeleição.
Ele condicionou aceitar a uma mudança de rumo para o Brasil. Naquela conversa, ouvi pela primeira vez falar do PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, que iria se tornar realidade com a reeleição do presidente Lula. Alencar queria que o PAC fosse feito por concessões ao capital privado e, para isso, defendia veementemente a diminuição da taxa de juros. Temia que o endividamento do Estado trouxesse de volta a inflação e, com ela, os juros altos. Hoje, vemos que ele tinha razão. Mas, para nós que lutávamos pelo pleno emprego, ele finalmente começava a chegar. As pesquisas do CAGED batiam sucessivos recordes e o IBGE apontava apenas o desemprego chamado friccional. Fomos como sentinelas que, na escuridão da noite, vislumbram os primeiros raios de sol de uma alvorada redentora. Uma enorme e contínua produção legislativa foi se acrescentando dia a dia. Ao longo desses quase 14 anos, elaboramos e apresentamos 20 propostas de emenda à Constituição e 226 projetos de lei. Lutei muito por cada um deles. Me permitam, senhor presidente, prestar conta resumidamente de alguns. O primeiro projeto de lei que apresentei, dias depois de tomar posse, fixava o peso máximo que um trabalhador pode transportar individualmente sem uso de equipamentos. Foi o PLS 19 de 2003. Esse peso foi fixado há várias décadas em desumanos 60 quilos para os homens, segundo a CLT. Por essa lei, a indústria dimensiona suas embalagens. O saco de cimento, por exemplo, comumente transportado na cabeça pelos trabalhadores, pesa 50 quilos, quando o certo seria no máximo 30. Os de cereais chegam a 60. O fato é que quem carrega mais peso é quem menos come, qualitativa e quantitativamente. Falo dos trabalhadores brasileiros. Foi para eles meu primeiro projeto, foi para eles o meu mandato. Não venci. Ainda falta a última etapa desse primeiro projeto. Ele aguarda ser votado no plenário da Câmara dos Deputados e faço aqui um apelo aos senhores e senhoras deputados presentes ao plenário que nos ajudem a corrigir essa injustiça histórica. Lembro que, com base em estatísticas do INSS, em 2007, os problemas de coluna cervical ocuparam o segundo lugar entre os acidentes de trabalho no Brasil, com um total de 51.372 casos. Se um dia eu puder ver esse PLS sancionado, terei alcançado um dos momentos mais altos, um dos propósitos mais nobres da minha modesta, obscura e anônima vida parlamentar. Me dediquei, senhor presidente, a diversos temas, mas há 4 em especial: a saúde, a defesa dos direitos do trabalhador, a proteção à família e a segurança pública. É de nossa autoria a emenda à Constituição 77 de 2014, que estendeu aos profissionais de saúde das Forças Armadas, das polícias, dos bombeiros, militares, a possibilidade de cumulação de cargo da mesma natureza no setor público, quebrando o impedimento constitucional do duplo vínculo para o caso dos profissionais de saúde. Foi assim que dezenas de milhares deles foram colocados à disposição do SUS, em especial nos rincões mais distantes do país. Com respeito à defesa dos direitos do trabalhador, um fato que me angustiou foram as mortes causadas por acidentes de motocicleta. Elas representaram 37% das mortes e 56% dos feridos no trânsito em 2013, conforme dados do DataSUS. Aprovei a Lei 12.436 de 2011 para impedir as práticas que estimulem o aumento de velocidade por motocicletas profissionais. Era aquelas propagandas que víamos na televisão e no rádio, com oferta de entrega em 30 minutos ou seu dinheiro de volta, o que acabava expondo a vida desses meninos. Fui também o autor da lei que concedeu o adicional de periculosidade para os profissionais de transporte de passageiros e mercadorias e serviços comunitários com o uso de motocicleta, os conhecidos motoboys e mototáxis.
Após uma tramitação renhida de 10 anos, o projeto, sancionado na forma da Lei 12.997 de 2014, deu 30% a mais no salário, o que foi importante para comprar uma bota, um casaco de couro, trocar o pneu e assim evitar a escalada da morte. A Lei número 12.812 foi uma conquista para as mulheres. Ela interrompe o decurso do prazo de aviso prévio, já concedido ou indenizado, se constatado nesse período que aquela trabalhadora está grávida. Dessa forma, a gestante demitida volta ao emprego e tem direito de gozar da licença maternidade. Nosso projeto, que fixa o piso salarial nacional dos vigilantes, acabou de ser aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 29 de novembro. Retornou, está aqui no Senado Federal, na forma de substitutivo. Tenho certeza que em breve irá à sanção. O PLS 300 de 2015 fala sobre a terceirização. Há razões pelas quais peço à Casa que opte por ele. Restringe terceirização de atividade fim, veda profissional liberal de figurar como contratante, veda a quarteirização, amplia as garantias do contrato, trata do treinamento terceirizado, da contratação sucessiva, da responsabilidade solidária, suprime a discriminação ao deficiente. Com relação à proteção à família, apresentei a proposição para tratar do que chamei de abandono afetivo. Ele altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para considerar como dever de assistência moral dos pais, dentre outros, a orientação quanto às principais escolhas e oportunidades profissionais, educacionais e culturais, a solidariedade e o apoio nos momentos de sofrimento ou dificuldade, a presença física espontaneamente solicitada pela criança ou adolescente e possível de ser atendida. Esse projeto vai mudar, tenho certeza, a convivência das tantas famílias cujo pai e a mãe são separados. Ele acrescenta algo importante, além do crime do abandono moral. Ele lembra ao pai de que não adianta apenas pagar a pensão, mas é preciso ter presença, é preciso estar junto ao filho nos momentos do sofrimento ou nos momentos da celebração.